Bem-vindos a mais uma edição do IBCP Lives, nosso encontro semanal. E para quem quer viver a psicanálise, né, de uma forma que a gente fala profunda e transformadora. E hoje eu tenho aqui um tema muito bacana para estar falando aqui com vocês, que a gente vai falar sobre algo que é muito especial, que, né, eu falo para mim, eu tenho certeza que a minha colega aqui também, e a gente vai falar sobre o que realmente faz um psicanalista, né? E por que tantos escolhem essa missão de vida, né? Então, sejam todos bem-vindos. Não me apresentei, então deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Anderson Vieira, eu sou psicanalista de data, sou professor, supervisor, psicoembriólogo e faço parte da equipe de BCP. E hoje, aqui comigo, para essa live, tem também minha colega, a Simone Gutierrez, que aí eu daqui a pouco eu já passo aqui para ela se apresentar e falar aqui com vocês. E aí, só passar alguns recadinhos, pessoal, que a gente colocou aqui no chat, né? Até por motivos de direito de imagem, né? A gente pede que vocês deixem os microfones e as câmeras de vocês desativadas, né? E que toda a interação, as perguntas que vocês tiverem durante a live, que vocês façam ela através do chat, ok? E a partir de amanhã, essa live já estará disponível no YouTube para vocês, tá? Então é isso, né? Bem-vindos e uma boa live para todos nós. Simone? Boa noite a todos. Eu estava comentando com o Anderson, né? O que faz um psicanalista, né? Então eu queria começar falando que o psicanalista ele é um ser humano. Porque hoje, justo na live, né? Acordo com uma gripe, né? E o psicanalista não é nada mais, em primeiro lugar, do que ser um ser humano, né? E a gente vai entender um pouquinho disso até no trabalho do psicanalista. Ok? Então sejam todos muito bem-vindos. E vamos aqui tirando as dúvidas de vocês no final, né? Que assim a gente vai discorrendo aqui, vocês vão percebendo quais são as dúvidas que surgem. E no final a gente abre um espaço aí para tirar as dúvidas de vocês, sanar essas dúvidas, né? Vi que tem pessoal de todos os lugares, aí de vários lugares, várias cidades. Isso é uma das coisas que hoje em dia é possível, né? Que a psicanálise alcance outras cidades, outros países, né? O mundo todo. Então, é um prazer estar aqui com o Anderson e estar falando sobre psicanálise, porque realmente eu acredito que a psicanálise é uma missão de vida. Freud, né, ele traz a fala e a escuta como tratamento que ele chama de psicanálise, e nós somos seres de linguagem, então é através da palavra que se dá essa cura, que se dá esse tratamento. Então, sempre que eu vou falar sobre algum tema, eu gosto de ir na palavra. Então, vou trazer para vocês aqui, por exemplo, a palavra psicanálise, dividindo entre psique e análise. Pensando que psique, temos até um mito que fala sobre Eros e psique, é uma palavra que deriva do grego antigo, né? E significa mente, alma, sopro. E análise, se a gente for olhar essa palavra, significa análise, desmembramento, exame. Então, examinar o que? A mente, né? A psicanálise é o método que investiga o inconsciente e que vai trazendo para a consciência sentimentos e traumas. E o psicanalista é a pessoa que investiga esse inconsciente, analisa, examina, desmembra a mente, a alma. É um espaço, né, onde o psicanalista deixa que o paciente traga todas as suas questões. Um espaço onde muitas vezes o paciente ele vai falar pela primeira vez coisas que ele nunca falou. E ele vai se ouvir ao mesmo tempo. Então, eu penso que isso é o que traz o principal, o núcleo aí da psicanálise. Vou passar para o Anderson se ele quer falar algo mais, depois eu volto. Isso aí, Simone. Bom, pessoal, eu costumo dizer que quando a gente fala, né, do que é ser um psicanalista, e
e dessa missão de vida, né, e que em algum momento, né, tanto acho que da minha história como da história da Simone, né, em que momento que cada um, como eu falo, recebe um chamado, cada pessoa ela é tocada, né, em que momento que isso acontece. Mas quando a gente fala da profissão de psicanalista, ela também envolve muitos mitos e também que a gente fala, tem as verdades. E a gente acaba também esclarecendo alguns mitos que existem por trás, né? Então, um deles é que o psicanalista é aquele profissional sério, sentado, que só escuta. E que a Simone acabou de falar, vai muito além disso, né? Ele não é um profissional que está ali só escutando. Sim, a psicanálise, a gente sabe que ela funciona, ela acontece através da fala, ela acontece através da escuta, mas ela tem essa parte de investigação, ela vai muito além disso. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas, né, que nunca fizeram análise ou que pensam, né, de repente, em se tornar psicanalistas também, é que um psicanalista ele não vai chegar ali com uma receita de bolo, ele não vai chegar com um conselho pronto. Quando o paciente chega ali na clínica diante dele, trazendo algo dele, da história dele, como a Simone mencionou, pode ser um trauma, pode ser uma situação que ele está enfrentando, alguma dificuldade, seja em algum relacionamento, no trabalho, o psicanalista não vai chegar ali com, olha, vai por esse caminho, faz isso. Ele não vai ser que a gente fala, né, um mentor, um conselheiro, trazer algo ali pronto. Não. Ele vai ali, né, junto, né, que a gente fala, dentro, né, com as ferramentas ali, dentro do set analítico, para que o paciente, né, para que aquele paciente ele encontre as próprias respostas, que ele vai ali, né, achar o caminho, achar as respostas dele. Né? Então, eu falo que isso já começa, acho que vai um pouco por terra que o psicanalista é só aquela pessoa que fica ali quieta, parada, somente escutando. Não. Existe, sim, toda uma investigação, existe todo um trabalho por trás dali, né? E temos várias histórias também, né, Simone? E aí, eu não sei se você gostaria já de comentar alguma delas aqui com eles. Vou trazer a minha. Depois eu trago a minha, então. Vamos lá. Tá. Não sei se alguém se identifica com algumas coisas que eu vou trazer, né? Que eu percebia que às vezes as pessoas chegavam assim, nem me conheciam direito e chegavam e às vezes abriam a sua vida, começavam a falar para mim seus problemas, sua história. E, e às vezes também se aproximava por um tempo, mas se aproximava de uma maneira muito intensa. E depois de um tempo, desaparecia da minha vida, sabe? Uma amizade, mas uma coisa que a pessoa sentia assim, uma coisa muito forte. E eu me lembro até de comentar e falar, nossa, parece que isso acontece, né? Comentei isso com a minha mãe e ela disse, nossa, mas que interessante que você não sofre com isso. Eu falei, porque não sei, parece que a pessoa precisava fazer isso naquele momento. E eu acho que a gente escuta de muitas pessoas falarem isso, né? Muitas pessoas que vão estudar psicanálise que sentem isso, que parece que tem uma facilidade de escutar, que tem uma facilidade que as pessoas chegam e se abram com ela, peçam conselho, enfim. Não sei se acontecesse com você, Anderson, já passo para você. Mas muitas vezes a pessoa vem buscar um curso, né? Porque pensa nisso. Outras vezes a pessoa está fazendo análise e quando percebe a transformação que aconteceu na sua vida, também quer, né, fazer isso por outras pessoas. Então, esse chamado. Muitas vezes o paciente vira psicanalista, porque ele começa a perceber a transformação que teve na sua vida, tem interesse em fazer o curso, né? Então, quando eu falo que é um ser humano, né, o psicanalista, é porque é um tratamento, uma metodologia única. Quanto mais o psicanalista trabalhar os seus conteúdos, a sua vida psíquica, caminhar na sua análise, melhor ele vai ser um psicanalista para os seus pacientes. Então, assim, tem um professor que costuma falar que a gente caminha, né, por um labirinto junto com o paciente, mas a gente tem que saber voltar. A gente fica perdido lá com o paciente. Então, a importância, né, de caminhar na sua própria análise, na sua própria supervisão, no seu próprio caminho, para conseguir ajudar esse paciente, percorrer com ele, mas saber voltar.
Então, eu vou passar para o Anderson falar da experiência dele, e depois eu te pedir, Anderson, que você fale um pouco aí sobre a diferença, né, entre psicanálise, psiquiatria, psicologia, porque isso fala muito sobre essa metodologia única, né, que não tem nenhuma igual. Não, perfeito, Simone. E pegando só agora o finalzinho que você trouxe, e trazer para vocês aqui, quando a Simone fala, né, de um espaço de transformação, né, o psicanalista, ele, como a gente costuma dizer, é como se fosse o guardião, né, ele está ali nesse espaço e onde muitas vidas podem ali se transformar, né, então a gente fala, ali é o coração da missão, quando ela fala desse chamado, né, e eu tenho, né, tem um workshop, inclusive aquele BCP que ele traz, ele fala justamente sobre isso também, né, como que é essa questão de quando você sente esse chamado, a hora que vem, que nem eu falo, vai lá, você está sentindo no coração aquela coisa e fala assim, caramba, né? Eu quero ser um psicanalista. E a minha história não foi um pouco diferente da Simone, mas ela ilustrou bem, e que eu trago para vocês, foi que no momento da minha vida, lá atrás, há muitos anos atrás, passei por uma questão pessoal e ali nunca tinha feito terapia, nunca tinha feito análise, não sabia, né, o que era, conhecia, mas sentir ali eu não sabia, e eu comecei a fazer. Passei por um problema onde teve um amigo que falou: se fosse você, procurava terapia. No início eu relutei, resisti, mas eu falei: por que não, né? Deixa eu, né? Vamos dar dar essa brecha, vamos conhecer, né? Como que funciona. E foi ali que eu conheci, né? A terapia. Naquele momento ali era uma terapia, era psicólogo e psicanalista, mas tinha a linha que a gente fala, trabalhando mais a parte da psicanálise. E eu comecei a conhecer. Bom, resumindo a história para vocês, foram alguns meses. Em poucos meses, assim, aquele que era um problema, um baita peso na minha vida, um problema que eu olhava ali e falava, caramba, como eu vou conseguir resolver isso? Eu tinha resolvido. Mas mais do que resolver o problema, aí eu senti como fazer a análise, como fazer, como se conhecer ali num set analítico, como isso podia transformar a minha vida. Que realmente transformou dali diante, e ali eu falei, caramba, falei, olha só, falei, mudou bastante coisa aqui, e eu, por que não fazer isso para outras pessoas? E aí eu comecei um processo de busca, um processo de conhecimento, de ir atrás de informações, saber como que funciona, leitura de livros, filmes, conversar com profissionais da área, não era a minha área na época, e aí acho que aqui já é outro mito, né? Muitas pessoas acham que para ser psicanalista você tem que ter uma formação na área de saúde antes, não, e a gente fala, não precisa você ter uma formação na área de saúde, e aí eu fui atrás de muitas informações, conversar com colegas, até que conheci ali o curso, né, a formação na área de psicanálise, e aí, nesse momento, foi que eu falei, né, eu lembro que eu até falei para a minha psicanalista, eu falei, falou, o que você vai fazer? Eu falei, agora você vai trabalhar, vamos trabalhar aqui uma outra questão no meu set analítico, né, eu quero fazer isso que você faz, eu quero estar atendendo as pessoas, eu quero estar ali do outro lado. E que aí eu falo que é o momento do chamado. E aí foi por isso que eu falo, passou por uma transformação, eu passei por essa transformação, e a partir desse momento foi que eu comecei a estudar. Não é fácil a escolha, que a gente fala, né? Mas num determinado momento conheci o IBCP, e que eu tenho muita honra de fazer parte hoje da equipe, mas começar toda a minha formação aqui, né? Como eu falo, uma escola há mais de 20 anos que forma psicanalistas, né? Então, e hoje poder fazer parte, né? Que eu falo, então, foi muito importante. Eu falo, né? E está sempre crescendo, desenvolvendo, estudando bastante e aprofundando o conhecimento também. Anderson, Oi, Simone. já que você, antes de você falar da diferença, já que você começou a falar da formação, o que é necessário, né, para uma formação de psicanálise no IBCP? Em primeiro lugar, sentir o chamado, ter essa vontade, isso que a gente está falando agora. Você que está agora assistindo, está aí do outro lado, está ouvindo a gente falar, se identificou, alguma coisa, fala, caramba, eu também estou no momento que eu gostaria de fazer uma transição de carreira, é algo, como a Simone falou, eu também tenho isso, das pessoas irem me procurar, conversar comigo, né, sou um bom ouvinte, né, uma boa escuta, eu gosto, gostaria de estar
fazendo algo ligado à saúde, né? A gente falando aí de saúde mental, trazendo essa questão de trabalhar com emoções, com tudo isso, e acima de tudo, que queira estar, assim, aprofundar nessa transformação, que queira sentir o que a única exigência que a gente pede é a formação do ensino médio. Né? Hoje a pessoa tem no ensino médio. Por que ensino médio? Ao contrário de outras escolas, outros institutos que existem, e aí eu já dou uma dica para vocês, existe especialização em psicanálise, e existe, às vezes, até pós-graduação também, alguns institutos em psicanálise. Então, nesses casos, exigem a formação superior. Mas, no nosso caso, é um curso de formação. São 2 anos e meio de curso, né? Então, e o grande diferencial, aqui já falando, né, já que a Simone perguntou, já vou falar aqui, né, do que, na minha opinião, foi o que mais chamou a atenção, né, do IBCP, e falo isso para vocês, por que chamou a atenção? Porque quando eu comecei a fazer minha formação, não foi no IBCP, foi em outro local, e que eu não me senti ali, assim, de acordo com aquela metodologia. Quando eu conheci o IBCP, eu falei, ok, aqui é onde que eu vou ficar. Por quê? O IBCP, desde o momento que você entra, até o momento que você vai para o estágio, você já está treinando ali o set analítico, que é o que a gente chama de grupo didático. Então, esse é um grande diferencial. Você não vai ficar 2 anos e no último semestre, a hora que você vai para o estágio, atender seus pacientes, você vai chegar ali, vamos dizer assim, sem preparo. O IBCP vai te preparar durante 2 anos para esse momento e, inclusive, depois dando todo o suporte durante o estágio aí 6 meses. Então, eu falo que é uma formação diferenciada que existe hoje no mercado. Porque ela vai trazer a parte teórica, a parte prática e a análise individual. Isso. A Simone acabou de falar para vocês, o tripé de uma formação. Então, falando de uma formação de psicanalista, lembre-se sempre desse tripé. Né? Você fazer a sua análise, né? Ali toda semana você está ali fazendo a sua análise individual, passando pela transformação. O segundo passo é a teoria, são as aulas, os livros, os vídeos, os trabalhos, seminários, tudo que envolve a teoria. E depois, na última etapa, quando você está ali no estágio, você vai estar fazendo a supervisão, inclusive depois também, né? Quando você terminar o estágio, você estiver atendendo os seus pacientes, também fazendo ali a supervisão. Né? E aí, a minha colega Simone falou, né, da diferença, eu imagino, né, porque é algo que, assim que eu comecei a estudar, e depois quando me tornei psicanalista, muita gente perguntava para mim, mas tá bom, tá, psicanalista é igual psiquiatra? É igual psicólogo? Não. Existe uma baita diferença, né? Existem semelhanças e existem diferenças também, né, entre essas, vamos dizer assim, essas 3 áreas de atuação. E eu costumo dizer para vocês assim, dar um passo atrás aqui, voltar um passo atrás. Geralmente, se eu perguntar para algum de vocês agora aqui assim, falar, pô, se você está com uma dor no dente, acordou com dor no dente, quem que vocês vão procurar? Acredito que a maioria aqui já deve ter respondido agora aí do outro lado, né? A gente não está aqui com os microfones abertos, mas me responderiam, vou procurar Anderson, um odontologista, um dentista, ok. E se está com aquela dor, aquele incômodo no estômago, quem que vocês vão procurar? Que médico? Mesma coisa, eu vou procurar um gastroenterologista e assim por diante. Se tiver alguma coisa na pele, alguma questão de pele, vai procurar um dermatologista. Agora, e quando vem aquela dor, a gente não sabe de onde vem, mas que a gente fala que dói na alma, quem que eu procuro? Ou quando vem aquela que você fala, caramba, eu acho que eu estou passando, acho que eu estou com alguma questão emocional, acho que eu estou com algum problema, com algum transtorno, com algo que está me incomodando muito, quem que eu vou procurar? E aí vem essa dúvida. Então, acho que a primeira resposta que vocês vão ouvir muito por aí, é o que eu falo que é uma clássica, né? É falar que o psiquiatra é aquele profissional que prescreve os medicamentos, né, que trata e prescreve com medicamentos, com uma terapia medicamentosa. O psicólogo é aquele que trabalha a questão do comportamento, e o psicanalista é aquele que vai na raiz do problema, que vai mais a fundo. Não é uma resposta tão simples de dar, não é essa simplicidade toda, ao contrário, que a gente fala, existem sim, que a gente fala semelhanças e as diferenças entre os 3, mas ambos os profissionais passam por formações
Então, falando já do psiquiatra, é um médico que passou por toda a formação de médico, fez a especialização na psiquiatria, e sim, ele conhece toda aquela parte orgânica, né? E ele pode, né, como profissional, prescrever, fazer o tratamento medicamentoso. Já o psicólogo, mesma, a que a gente fala, mesma, outro profissional, outra área, mas que passa por uma formação também, e que ali ele vai utilizar de diversas ferramentas, ele pode atuar em diversas áreas, que a gente fala, né? O psicólogo hoje ele pode trabalhar não só na clínica, né, que aí seria o psicoterapeuta, mas ele pode trabalhar também em empresas, ele pode trabalhar em várias outras áreas, né, que a psicologia ali permite, e ele também atua ali na questão comportamental, né, ele está ali também, né, auxiliando os pacientes na questão comportamental. E tem técnica, por exemplo, a TCC, né, então é uma delas. E o psicanalista, que também passa por uma formação, também vai estar ali atuando no seu campo de atuação, ali junto com teus pacientes, só que vem de uma técnica de Freud. Lembra, né, que a Simone falou aqui no comecinho da live para vocês. Começou lá com Freud, lá atrás, e que a gente fala que a gente acabou de falar para vocês, que passa pela associação livre de ideias, é aquele momento que ele está ali e que vai trabalhar com questões, com traumas, com comportamentos, pode ser sim com alguns transtornos. E hoje em dia, eu costumo falar isso também em algumas aulas, mas também falar em lives, hoje em dia é muito comum o tratamento, como a gente fala, né, multidisciplinar. Então, muitas vezes o paciente ele precisa realmente de um tratamento medicamentoso, ele precisa estar ali fazendo uso de algum medicamento, de um psicofármaco, mas ele também, às vezes, muitas vezes os médicos vão associar também, pedir para que esse paciente faça uma terapia, que ele faça uma análise, faça acompanhamento, né? Então, isso existe também. Trazendo já aqui, falando da semelhança entre os três, acho que são três áreas de atuação totalmente focadas e voltadas ali para o equilíbrio da vida, para o equilíbrio entre saúde física, mental e emocional, trazer essa qualidade de vida, trazer esse bem-estar, pensando para as pessoas, né, que estão passando ali por algo, né? Então, acho que os três em comum, eles trazem isso, mas cada um dentro da sua atuação. Então, quando eu costumo dizer, não existe o melhor, não existe o pior, não existe nada disso. O que existe é cada um deles de acordo com o que aquele paciente está precisando naquele momento. Então, o que a gente fala, então, de acordo com o que o paciente está passando, o que ele está precisando, aí que vai ser mais recomendado um ou outro. Eu falei de uma forma muito rápida aqui para vocês, mas acho que dá para trazer um pouco, né, Simone, assim, resumidamente, dos três, né, dos Sim, três profissionais. sim. A gente vai falar aqui da psicanálise porque ela, diferente, como eu falei, de qualquer outro tipo de terapia ou de tratamento, né? Ela vai buscar a origem da queixa que o paciente está trazendo, né? Qual é a origem, não só o sintoma, mas qual é a origem das repetições que acontecem, que o paciente tem uma queixa, tem um incômodo, né? E não sabe de onde vem isso. Então, a psicanálise, ela busca a origem de onde tudo começou. E também não vai dar conselhos, né? Ela vai permitir que o sujeito, o paciente, descubra suas próprias respostas através da escuta do que esse paciente está fazendo, da fala, assim. Acompanhar mesmo, como eu disse, naquele labirinto, acompanhar o paciente na trajetória dele para que ele chegue nas suas próprias respostas. Bom, a gente gostaria de escutar dúvidas para também esclarecer melhor e ver que caminho vocês têm, né, de dúvida e para dar sequência. Eu vi aqui que o colocou uma mensagem dizendo que ele tinha um escritório de representação onde recebia clientes e fazia os negócios. E o escritório dele era menos comercial e mais um confessionário. Então, é um pouco do que a gente estava falando, né? No confessionário, o que que acontece, né? O padre escuta, não é o que escuta, uma escuta ouvido, né? Mas a escuta não, a escuta é muito mais profunda.
Então, talvez o Pedro se identificou aí com o que a gente estava falando, né? De questões onde parece que as pessoas vêm falar, as pessoas vêm se abrir, né? Às vezes nem te conhece direito, abre sua vida para você. Também essa questão de, de, por exemplo, né? Ele ter essa percepção de que as próprias pessoas falam isso, né? Ser um confessionário. Então, essa percepção de que as pessoas chegam e começam a se abrir, né? Não sei se o Pedro se identificou, quer colocar alguma mensagem aí sobre isso, que a gente está falando aqui através das mensagens. Né, Simone, o que o Pedro colocou aqui é uma coisa que a gente estava falando lá no começo, Pedro, que muitas vezes é um espaço, quando a gente fala de espaço de escuta, é um espaço de segurança, de neutralidade. Muitas vezes o paciente vai trazer algo ali para o psicanalista dele que ele jamais teria coragem de falar para qualquer outra pessoa. Aquele melhor amigo, seja para pai, mãe, para a esposa, para o marido, para os filhos, ali é o espaço dele, onde ele se sente seguro, que ele pode, porque não tem um julgamento. Né? Então, a gente costuma falar muito sobre isso, né? Você não tem esse viés do julgamento, ali tem uma neutralidade, então ele traz. Então, por isso que muitas pessoas acabam realmente indo, né, buscando a psicanálise e começa, né, através dessa, onde fala dessa segurança, né, dessa neutralidade, onde ela pode estar lá e estar trazendo as questões dela, né, ali. E ali, a partir dali, é que a gente fala, é onde começa, a autodescoberta também. Então, a pessoa começa a se descobrir. Se a gente fala, eu escutei muito isso no passado, que era assim, que a psicanálise, acho que a Simone também deve ter ouvido isso. A psicanálise é uma ferramenta, uma poderosa ferramenta. Nossa, é uma ferramenta fantástica, ferramenta para cá. Eu não considero a psicanálise uma ferramenta. Assim, hoje o meu olhar para a psicanálise é mais que uma ferramenta. Ela é uma ciência. E que a gente fala, né? E aí ser tocado por essa ciência, e hoje, para mim, é o meu propósito. Hoje é a minha missão, como eu falo, né? Qual que é a sua missão de vida? Qual que é o seu propósito? Hoje ele está na psicanálise. Né? Foi ali que eu encontrei. Então, passar por isso, né? Passar por todo esse processo. Né? Então, isso é muito interessante. Eu vi que o Pedro colocou aqui, desde jovem tive essa facilidade de escuta profunda. Então, e falar de escuta parece que é algo, Pedro, tão simples, mas ao mesmo tempo nos dias de hoje é tão difícil, né? Quantas e quantas vezes você está ali, às vezes, falando com uma pessoa do seu lado e essa pessoa não está nem te ouvindo. E não estou falando isso por causa de tecnologia, porque eu sei que quando eu falo isso, às vezes começa a gerar certo, né? Só falando, mas é porque hoje o pessoal fica só lá no celular, olhando, o pessoal nem olha mais para você, não te escuta mais. Mas realmente, com o tempo, as pessoas, vamos dizer assim, elas estão, parece que, escutando menos. Né? Dizer assim, então, hoje, estar totalmente desconectado, você estar ali sem nada, ali, sem o seu equipamento, realmente ouvindo a pessoa, como você colocou ali, escuta profunda, a psicanálise a gente fala, né, da escuta analítica e tem ali que a gente fala o escutar, né, escutativa, né, então isso é muito importante, né, e que bom que você tem essa facilidade, né, isso como a gente falou lá no começo, né, a psicanálise ela passa por essas duas áreas, né, o ouvir e o falar, né, dentro da associação livre de ideias, como dizia Freud, a gente está ali que a psicanálise acontece. É muito interessante essa questão do espaço seguro. Muitas vezes a pessoa não quer falar, nem para ela mesmo, né? Ela não quer olhar para isso, não quer falar. E nesse espaço ela consegue falar de coisas que muitas vezes ela nunca falou para ninguém. E é eu acredito, ela é um método que possui ferramentas, né? Não é uma ferramenta, ela possui ferramentas. Ferramentas da escuta, ferramentas da comunicação de inconsciente para inconsciente, né? Do psicanalista com o paciente.
Então, isso é o método, né, psicanalítico, é essa comunicação inconsciente e, e que, como eu falei, perpassa pela própria história do analista, no sentido de ele percorrer a própria história e a transformação. A gente já tem um tempo aí, né, de trabalho com a psicanálise. E é interessante como a gente vai percebendo coisas com o passar do tempo. Então, hoje eu digo que a pessoa às vezes vem buscar um autoconhecimento, né? Depois de um tempo trabalhando com isso, eu digo autorreconhecimento, né? Porque, na verdade, para mim, a psicanálise dizia, é libertador, você se liberta de questões e que você carrega e que não são suas, e que você vai descobrindo através da análise o que é seu, o que não é. Então, para mim, é um autorreconhecimento, né? Não só um conhecimento, mas um reconhecimento de quem você realmente é. Simone, vou encaixar mais um alto aí, se você me permite. Eu acho que é Sem dúvida, sem autodescoberta dúvida. também, né? É algo que não tem como passar, né? Tanto o psicanalista, ele fala muito do paciente, né? Ele está no processo de transformação, mas o psicanalista também passa por um processo de autodescoberta ali também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Ah, Pedro aqui está falando, né, de novo. Trabalhei na área comercial durante muito tempo, foi para a educação e hoje está aposentado. Posso começar uma nova profissão aos 70 anos? Eu costumo falar que vai do 0 ao 100, mas hoje em dia está mais de 100, né? Então, sempre é tempo. Pode começar sem dúvida no aqui e agora, né? Com 70, com 80, com quantos anos você tiver. hum, Eu também mudei a minha fala com o passar do tempo, né? Ai, você precisava fazer um tratamento, você precisava de psicanálise. Eu hoje falo que eu acredito que todo mundo merece passar por isso. Merece para quê? Para realmente ser dono da sua vida, do seu querer, tirar essas interferências, né, que você vai descobrindo por qual motivo. Então, eu hoje digo que eu acho que todo mundo merece, não digo nem que precisa. E é sempre e a qualquer tempo. Quer falar, Anderson? sim, Não sei se você concorda. sim, super concordo. E só fazer um comentário, né, que Pedro, lembra quando eu falei né, de alguns mitos, né, e verdades que permeiam aí quando a gente fala a profissão, né, de um psicanalista? Esse é outro, tá, Pedro? Essa questão de idade, né? Nem eu falei lá atrás, eu tenho que ter uma formação na área de saúde, esse é um dos mitos, esse é o outro também de eu escutei muito isso, tipo, nossa, mas eu acho que eu tô velho, Anderson, para começar, eu não sei, fazer uma transição de carreira agora, ao contrário, né? Então, como a Simone falou, né? Hoje não é mais 100, né? Hoje até, sabe lá, onde que a pessoa vai, né? Então, a gente fala, então, não tem, começar uma nova profissão aos 70 anos, Pedro, é o que está passando por você, é o que a gente falou, você sentiu tocado, né, de começar aos 70 anos a trabalhar, atuar como psicanalista, perfeito. Eu falo aqui, né, trazendo um pouco de detalhismo, a gente tem que, né, tirar um pouco esses tabus de idades, né, das pessoas, eu sou velha para isso, eu sou velha para aquilo. Não, não tem isso. Na psicanálise não tem isso, né, de ser velho, tá? E tem mais uma pergunta aqui, Anderson, que eu vou passar a bola para você, tá? Tá. É da Safira. Pergunta: é verdade que a psicanálise é a única área da ciência que fecha o diagnóstico? Oi, Safira. Olha, não sei, né, aonde você ouviu essa pergunta, mas ela é interessante e já que a gente está falando aqui, né, de várias coisas, né, que permeiam também a psicanálise, quando a gente fala que é a única área da ciência, não, psicanálise não é, como eu disse, a psicanálise não é ferramenta, ela é uma ciência, mas ela não é a única área que se fecha diagnóstico, né, quando as pessoas colocam isso. Então, a gente até toma alguns cuidados, né, Simone, quando a gente vai falar, né, essa coisa de é a única área. Não, eu acredito que existam outras áreas, né,
E depende também do que está querendo ser, do que está trazendo, ou como fechar um diagnóstico. O que você gostaria de saber, né? De repente, o que seria esse fechar um diagnóstico, tá? Então, por isso que falar que a psicanálise é a única área que fecha um diagnóstico, não. Não podemos afirmar que é a única área da ciência, né, que fecha um diagnóstico. Se você quiser depois explorar mais essa pergunta, detalhar mais, né, não sei que tipo de diagnóstico que você está querendo trazer aqui também, né, como foi, onde foi que você também ouviu, pode escrever aqui no chat, tá, Safira? Que a gente tá aqui, a gente vai batendo papo e vamos conversando. Mais dúvidas? Vocês estão identificados? O que trouxe vocês a essa live, a psicanálise? Podem comentar. Eu vou então falar né, trazer uma outra informação importante aqui para vocês, já que a gente está falando de formação, né? O que realmente faz um psicanalista, para quem tem interesse em formação. Hoje também, no passado, a maioria, né, não vou dizer todos, mas pelo menos a grande maioria dos cursos eram todos presenciais, né? E depois nós tivemos aí, né, a gente sabe, período de pandemia em 2020, 2021, e mudou bastante coisa, né, nesse período. E hoje, né, Simone, eu falo que tem várias coisas que vieram e mudaram, né, transformaram. De novo, a gente está sempre o tempo todo falando, né, dessa palavra, passamos por transformações. E uma delas é essa possibilidade hoje de fazer um estudo online, né? Então, abriu-se as portas para as pessoas de todos os lugares também. Assim como eu falei que não tem idade, agora também não tem essa questão de barreira do espaço. Nossa, mas eu moro numa cidade aqui no interior da região norte ou da região sul do Brasil ou em outro país, né? É comum. A gente fala, hoje eu tenho pacientes fora do Brasil, de várias regiões aqui do norte, nordeste, sul do Brasil também. Então, hoje abre-se essa oportunidade, não só para passar, né, por um atendimento, né, ser paciente, mas quando a gente fala ser aluno também, né? Nós temos vários alunos, são de diversas localidades também. Então, isso acho que foi algo de poder estar aqui hoje. Provavelmente eu e minha colega a Simone estaremos com vocês num auditório, numa sala ali, presencialmente, fazendo uma palestra, fazendo um bate-papo ali com vocês. E hoje a gente está aqui, né? Cada um aí, né? No seu consultório, na sua casa, né? Dentro do seu espaço, podendo acessar e ter acesso a essas informações, né? Então, essa também eu acho que é algo aí que veio, que transformou, né, Simone? Sim. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida, trazer algum comentário? Essa troca é importante, né? O que trouxe vocês para psicanálise? Falando um pouco do IBCP, Instituto Brasileiro de Ciência de Psicanálise, 20 anos já trabalhando, né, com a psicanálise, com a psicoembriologia também. E esse compromisso, né, de lidar com a vida, né, com a vida psíquica das pessoas e na formação também de psicanalistas. É uma formação que, como o Anderson falou, né, tem uma duração de 2 anos e meio, e esse tripé que vai desde a formação de uma aula didática, aula teórica e análise individual. Então, esse compromisso com a expansão da psicanálise. Acho que a Safira colocou uma mensagem. Há desafios vividos na psicanálise advindos da psicopatologia? Como agir frente a essa realidade enquanto psicanalista? Quer responder, Anderson? Oi, Safira.
sim. Por isso que a gente fala, né, que a formação, eu falo, a formação do psicanalista, ela só começa, né? Quando a gente falei ali, eu mencionei para vocês 2 anos e meio, né, do curso, né, para você fazer uma formação, ali é só o começo, essa parte de teoria, porque o psicanalista ele está o tempo todo aprofundando seus conhecimentos. E você trouxe aqui, né, dentro até mesmo da psicopatologia, e reagir frente a essa realidade, sim, e aí é um outro ponto muito interessante que muitas pessoas falam, nossa, mas a psicanálise é uma ciência, ela começou lá atrás, Freud, uma coisa muito antiga, muito antiga. E se você pegar alguns textos de Freud, e aí aqui a gente poderia, né, dar uma aula, aqui a Simone fala de vários textos de Freud, mas que você olha, por exemplo, e lê hoje, você vê o que está acontecendo no mundo aqui fora, você fala assim, nossa, parece que Freud escreveu esse texto ontem. Né? Várias vezes eu me peguei lendo um livro, lendo um texto de Freud, de outros autores também, e que eu pego e falo assim, nossa, isso aqui tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com a realidade. Então, sim, é um desafio, e não é um desafio de agora, né? Muitas pessoas também, um outro mito, né? Mas é muito do desafio em virtude do que aconteceu no pós-pandemia. Não, eu costumo falar isso até. O Brasil é um país, hoje, né, pela OMS, reconhecido pela OMS, como o país mais ansioso do mundo. E isso não foi por causa da pandemia, né? Esse ranking, né, que a gente fala, poxa, a gente queria estar em outros rankings, né? Mas, né, estamos neste de país mais ansioso. Ele aconteceu, se não me engano, em 2018, quando a OMS foi lá e fez essa classificação. A própria depressão é também algo que o Brasil está sempre entre ali os 5 maiores países, com a maior população com depressão. Então, sim, tem várias outras questões que vão acompanhando e coisas que vão surgindo ao longo, né, ao longo da vida, as transformações que vão acontecendo no mundo, e que o psicanalista tem que estar também ali atento, de acordo, prestando atenção com todo esse movimento. Então, por isso que eu falo, acho que o desafio é não parar, Safira. O desafio é continuar sempre, é buscar informação e estar ali atendendo sempre. Né? Então, e não importa ali, que a gente fala, né, quando você está falando de diagnóstico, quando você está falando de psicopatologia, seja ali como que o paciente chega, né, de que forma que ele chega, porque muitos vêm sim, por causa da ansiedade, depressão, transtorno bipolar, crise de pânico. Então, sim, a gente encontra bastante isso na clínica também. Né? Então, é algo que vem hoje. Só falar, mas isso é algo moderno. Não, existem outras coisas que vão acontecendo e coisas que aconteceram lá atrás e que são atuais até os dias de hoje também. Tá? Então, acho que esses são os principais desafios, é não parar. Eu sempre falo isso, não para. Continue estudando, vai reler, vai atrás e continue buscando mais informações, cada dia desenvolvendo, né? A gente fala, a formação continua, né? Não terminar a sua formação, mas você está fazendo parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade onde se discute assuntos voltados à psicanálise, isso é muito importante. Isso mantém também a pessoa Isso, ali atual. isso me faz lembrar uma vez que a gente era sobre aniversário de Freud, né? A gente estava falando sobre fazendo uma palestra e era se a psicanálise é atual, né? Ou não. E aí eu me lembro de falar que simplesmente Freud descobriu o funcionamento da mente humana. E enquanto estiver existir o ser humano, né? É atual, porque é como funciona a mente humana. Então eu estudo disso. E quando a Safira traz essa questão de diagnóstico, de psicopatologia, né? A psicanálise ela vai olhar além da patologia, né? O que é que está por trás disso? Esse olhar para o paciente enquanto humano. Então, um diagnóstico muitas vezes vai rotular. Então, existe o diagnóstico, né? Mas como tratar o ser humano? Como olhar através desse diagnóstico? Porque muitas vezes, hoje em dia, né, é muito comum você ver TDAH, diagnóstico e tudo no mesmo conjunto, né? Mas a psicanálise ela vai olhar além disso e através disso, né? Vai olhar para o ser humano e o que tem por trás de tudo isso, o que que significa cada paciente, que é o que o Anderson falou, não é um livro de receita, é um olhar para cada ser humano
dentro da sua história, do seu conteúdo, dentro da sua vivência, de tudo que vem junto com isso, com ele. Exato, né, Simone? Pegando só o gancho, Safira, já algo, para até trazer um exemplo, né, simplificar, quando você recebe na clínica, às vezes um paciente fala, o senhor trata ansiedade? O meu problema é ansiedade. Imagina, como a Simone falou, se eu coloco um rótulo, se eu coloco todo mundo dentro da caixinha de ansiedade e trato todo mundo igual, o que causa ansiedade numa pessoa é totalmente diferente do que desencadeia talvez uma crise de ansiedade em outra pessoa. São histórias de vidas diferentes, tiveram a bagagem que elas trazem, o que está desencadeando essa crise de ansiedade, pode ser coisas totalmente diferentes de uma para outra. Uma pode ser uma questão que seja relacionada ao trabalho, para outra pode ser uma questão que envolva até uma questão de saúde, para outra de um relacionamento afetivo. Então, não cair muito nessa, que a gente fala, né, nessa coisa meio clichê de falar, não, eu trato a ansiedade, eu trato a depressão. Não, o que está por trás disso? Né, o que a Simone acabou de falar, o que tem essa individualização, buscar, tudo bem, a pessoa tem uma ansiedade, mas o que está causando, né? Onde que está isso? Em que momento que isso aconteceu, né? E então acho isso importante e esse olhar, né? Como ela falou, eu estou diante de um ser humano, é uma pessoa que está ali, ela tem uma dor. Lembra que eu falei para vocês? E às vezes ela nem sabe onde está doendo, é uma dor, ela quer acabar com aquela dor. Diferente, né? Que eu não falei da dor do dente, da dor do estômago que eu tenho ali. Eu tenho uma dor e eu quero acabar com essa dor. E como que eu vou chegar? De que forma que eu vou conseguir tratar essa dor? Então, a gente trabalha dessa forma. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui da Rosiane para nós. Simone, como foi no início da carreira de vocês formar clientes? Como chegam até vocês, além de indicações? Simone, Bom, vocês vamos eu lá. vou falar. Depois, se você quiser também compartilhar a sua experiência, né? Bom, quando eu me formei, né, no último semestre da formação, a gente atende, né, pacientes numa clínica social, então a gente tem o estágio nos últimos 6 meses, e esses pacientes podem seguir, né, com a gente ou não. Isso depende do paciente, depende também do psicanalista, se ele quer seguir ou não com esses clientes. E a partir daí, também indicações, né? Hoje em dia são muitas formas, você pode estar aí na sua rede social sempre com neutralidade, né? Porque a neutralidade é uma dos pilares para ter a transferência do paciente com o psicanalista, para acontecer a análise. Então, isso é muito importante e essencial. Mas você pode colocar aí, como a gente está fazendo aqui uma live, por exemplo, né? Vocês estão conhecendo o psicanalista, conhecendo esse trabalho. Então, são muitas formas. E também a gente não pode deixar de fora o inconsciente, porque é o inconsciente, é o estudo, é o trabalho de investigação da psicanálise, né? Então, o que faz um psicanalista é escutar, é investigar, através dessa escuta, o que é que o paciente está por trás, né, da questão dele. Então, essa questão inconsciente também, quanto mais você trabalhar o seu inconsciente, mais você vai observar, atrair paciente, observar o que está acontecendo, sempre com esse desenvolvimento do seu conteúdo e do que está acontecendo com você enquanto psicanalista. Quer falar, Anderson? Simone, eu já sei que está chegando aqui no final, estou vendo que tem algumas perguntas aqui, e só respondendo também a da Rosiane, meu começo também foi como o seu, né, através dos primeiros pacientes vieram através do estágio, né, a hora que você está ali concluindo a formação, e a partir dali, Rosiane, que começam a surgir. E é o que eu falo, hoje, estar aqui fazendo uma live, você escrever um artigo, né, se mostrar, como a gente fala na mídia, pode, a gente tem ferramentas para isso. A única coisa que eu faço questão de deixar claro, bem frisado aqui para vocês, gente, muita ética, muita ética, e porque é muito sério, não é aquela coisa assim, você está trabalhando com o inconsciente, como a Simone falou, você está trabalhando ali com um ser humano na tua frente, né? Então é uma profissão e é uma profissão muito séria.
né, além de ética que a gente fala, então também procurem escolas, institutos que levem essa ética, que levem essa seriedade ali também. Eu vi que o Pedro colocou aqui também que desde que ele se aposentou, ele fez vários cursos, né, em terapias holísticas, agora está terminando uma pós em neurociência, e agora é chegado o momento de ingressar na psicanálise, né, Pedro? Que bom ouvir isso aí, tomara que, né, tenha sido tocado aqui por nós, né, nesses minutos que passamos aqui com vocês. E agora você fez uma pergunta interessante, tem como acelerar esses 2 anos e meio? Não, Pedro, não tem como acelerar esses 2 anos e meio. E essa sua pergunta é muito importante, porque a gente vê cursos rápidos, se torne um psicanalista em 6 meses, se torne um psicanalista em 3 meses, tenha X certificados. O que forma, o que faz um psicanalista, vai muito além de um pedaço de papel, que eu não falo, colado numa parede, um certificado. Não é isso. Você vai passar, como a gente falou lá atrás, a Simone falou, eu falei aqui também, pela análise individual, você vai passar por teoria, você vai conhecer, você vai estudar, você vai ter as aulas, e vai passar também pelo atendimento, por supervisão. E é isso que você vai começar, que a gente fala, vai ganhar essa bagagem, vai começar a falar, nossa, já estamos há anos trabalhando já nessa área. Então, falar hoje assim, eu me formo em 1 ano, em 6 meses, uma ciência que vem de décadas e décadas, né? Então, e vem sempre se atualizando, é algo que é para se pensar, né? É a mesma coisa que você chegar hoje, Pedro, vou usar um exemplo aqui, bem simplão. Mesma coisa chegar hoje, assim, no ensino, né, eu vou falar, posso até falar alguma bobagem aqui, mas na minha época era eu falo ensino primário, hoje eu sei que é Fundamental 1, Fundamental 2, depois tem ensino médio, é a mesma coisa que chegar e falar assim, eu quero encurtar o ensino Fundamental 1 em 1 ano, eu quero fazer o Fundamental 2 em 6 meses. Dá? Não sei. Aí acho que vem a grande dúvida e a grande pergunta. Então, como que seria você fazer uma formação de psicanálise, uma ciência com tanta profundidade de repente, em 6 meses, 5 meses, 1 ano? Né? Então, acho que é isso. Então, no IBCP, falando aqui do IBCP, não tem como a gente acelerar os 2 anos e meio, tá? Então pode falar. Não. E aí, eu sei que a gente está chegando aqui no finalzinho, eu vou passar aqui para a Simone fazer um encerramento para vocês também. É só lembrando, né, a gente está falando tanto disso, tem uma frase aqui de Jung, que sei que alguns aqui talvez já escutaram, né, ele é um dos, né, que a gente fala dos grandes, além de Freud, né, que a gente fala assim, uma das grandes personalidades que trabalharam com a psicanálise, que trouxeram, né, que não falam muita coisa da psicanálise. Então, a frase dele que eu gosto muito, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é isso. Eu queria deixar essa frase aqui, né? Já vou me despedindo de vocês, vou passar para a Simone, mas é justamente sobre isso, né? A questão do psicanalista. Você está tocando uma alma humana, tá? Então, vou passar para a Simone. Isso me faz lembrar quando eu fiz minha formação, né? Porque ainda era presencial. E o slogan era: venha ser o médico da alma. Então, é isso, né? Eu acho que é uma missão mesmo, é um propósito de vida. Se vocês estão aqui é porque o inconsciente, né, elucidando aí essa questão da psicanálise, nesse horário sempre, então estão convidados. E também podem já também, se quiserem, né, se apropriar do Teravita, que no Teravita tem muita informação, lives, enfim, vocês podem estar também olhando nesse momento se alguém tiver interesse, né, de entrar nessa jornada. Fica o convite, Tá? né, Simone, para todos Fica o vocês. convite, quero agradecer a todos a presença, ao Anderson também estar aqui comigo, tá bom? Obrigado, Simone. E, Obrigado a todos. e é isso, é uma responsabilidade e um prazer estar aqui transmitindo isso que é o propósito, né, do IBCP, divulgar a psicanálise aí para o Mais mundo. de 20 anos, né, Simone? Para o mundo! Para o mundo. Mais de 20 anos ali. Então, pessoal, é isso. Se Até a sentiu aí próxima! tocado, né, procure, ok? Até a próxima, gente.